eu havia falado, a primeira parte da videoaula ficou relacionada ao estudo das características, estrutura e funções da membrana. Essa segunda parte, nós vamos falar a respeito dos mecanismos de transporte de substâncias que acontecem pela membrana plasmática. Mas antes de nós falarmos sobre isso, é importante nós sabermos a definição de solução, que vai ser muito importante para que a gente possa entender alguns processos de transporte lá na frente. Primeiro, que solução nada mais é do que uma mistura, envolvendo soluto e envolvendo solvente. Solvente nada mais é do que uma substância que vai dissolver o soluto. Por exemplo, se você pega um copo de água e coloca um punhado de sal, o que vai ser dissolvido pelo solvente na água, né, é o soluto sal. Então, nós teremos aí uma solução salina. Tá? Então, toda vez que nós falarmos a respeito de solução, teremos que envolver o soluto e o solvente. Só que existem concentrações, né, diferenciadas em relação à solução. A solução ela pode ser isotônica, a solução pode ser hipotônica ou a solução pode ser hipertônica. Se eu falar que uma solução é isotônica, hipotônica ou hipertônica, eu sempre vou ter que comparar a solução em relação a uma outra. Como é que eu posso falar que uma solução tem uma concentração igual, é menos concentrada ou mais concentrada, se eu não tiver um parâmetro de concentração, né, se eu não tiver um parâmetro que eu possa fazer essa comparação? Então, olha só. Se nós observarmos, né, nós temos nesse exemplo, nessa figura localizada, né, à esquerda, nós temos dois frascos, o frasco A e o frasco B. Tá? E tanto no frasco A como no frasco B, nós temos uma mesma quantidade de solvente. 1 litro de água para o frasco A e 1 litro de água para o frasco B. Note que o que está variando em relação ao frasco A e o frasco B é a concentração, é a quantidade, né, de soluto que vai ser dissolvida nessa mesma quantidade de solvente quando comparada o frasco A em relação ao frasco B. Então, olha só, nesse frasco A nós temos em 1 litro de água, 1 grama de açúcar. No frasco B nós temos a mesma quantidade de solvente, ou seja, a mesma quantidade de água, 1 litro, para uma quantidade maior, né, agora aqui de soluto, que será dissolvido nesse solvente. A pergunta é, qual é a solução mais concentrada? A solução mais concentrada é aquela que apresenta uma maior quantidade de soluto para uma mesma quantidade de solvente quando você compara o frasco A em relação ao frasco B. Se o frasco B ele tem uma maior quantidade de soluto, tá, para uma mesma quantidade de solvente encontrada também no frasco A, nós falamos que a solução ela é hipertônica. Hiper significa muito, significa mais. Ao passo que o frasco A, em relação ao frasco B, é hipotônico. Então, solução A é hipotônica em relação à solução B, tá? Enquanto que o frasco B é hipertônico em relação ao frasco A. Hipertônica devido à maior quantidade de soluto dissolvido numa mesma quantidade de solvente, quando comparada à solução hipotônica presente no frasco A. Tudo bem? Então, isso aqui é fundamental para que a gente possa entender o que é uma solução hipotônica, o que é uma solução hipertônica. Ok? A solução isotônica é aquela solução que, se você comparasse o frasco A com o frasco B, elas teriam, para uma mesma quantidade de solvente, a mesma quantidade de soluto dissolvido. Tudo bem? Aí as soluções seriam isotônicas. Então, se eu tivesse em 1 litro de água a mesma quantidade, tudo bem, de soluto dissolvido para aquela quantidade de solvente, comparativamente em relação aos frascos, nós teríamos uma solução isotônica. Porque nós não teríamos como falar que uma solução é mais concentrada em relação à outra. As concentrações seriam semelhantes. Tá? Se nós levarmos esse conceito agora para a célula, e mais especificamente para a membrana plasmática, a gente tem que lembrar o seguinte, que a membrana plasmática, tá, ela é semipermeável, ela apresenta uma permeabilidade seletiva, então ela seleciona o que entra e o que sai dela. Tá? Então ela serve, na verdade, como um portão, selecionando aquilo que entra e aquilo que sai. Quando nós falamos em solução, olha só, nós podemos então comparar uma solução isotônica de uma solução hipotônica, de uma solução hipertônica, levando em consideração a célula agora. Então vamos imaginar que nós pegássemos, tá, pegássemos uma célula e considerasse o interior da célula, ou seja, o citoplasma da célula, a membrana plasmática e o meio extracelular, fora da célula.
para uma solução isotônica, para uma solução hipotônica ou como para uma solução hipertônica. Se nós pegarmos e considerarmos uma solução isotônica, o que a gente pode observar? Nós podemos observar que, comparativamente, as concentrações dentro da célula e fora da célula, elas se equivalem. Tudo bem, pessoal? Elas se equivalem. Ou seja, você tem uma quantidade de solvente e uma quantidade de soluto no interior da célula, que se equivale à quantidade de solvente e à quantidade de soluto no exterior da célula. Se nós agora entrarmos e fizermos uma análise para uma solução hipotônica, lembra que eu falei para vocês, uma solução ela só é hipotônica ou hipertônica se ela tiver como ter uma comparação, se a gente fizer uma comparação de uma região em relação à outra, tá? Ou de uma célula em relação à outra, ou de um recipiente em relação a outro, porque assim a gente vai saber as concentrações de solvente e de soluto presente ali. Numa solução hipotônica, o que a gente pode observar? Se nós temos aqui a membrana plasmática e aqui o mesmo interior da célula e aqui o exterior da célula, o que nós estamos observando? Que está vindo a passagem de água de uma região para outra, ou melhor, a passagem de solvente do exterior da célula, de fora da célula, para o interior da célula pela membrana plasmática. O que significa dizer? Se nós considerarmos, tá, que nós temos aqui uma quantidade maior de soluto dissolvida por uma mesma quantidade de solvente comparativamente dentro e fora da célula, tá? Então, como aqui tem uma quantidade de soluto maior dentro da célula, uma quantidade de soluto menor, representado por essas bolinhas vermelhas fora da célula, está havendo a passagem, então, de solvente, de água, do meio extracelular para o meio intracelular, através da membrana plasmática, tá? Para tentar o quê? Para tentar dissolver o excesso de sais presentes no meio intracelular. Tudo bem? Então, o objetivo dessa passagem de água dissolvente pela membrana, na tentativa de dissolver o excesso de água presente no meio intracelular, né, é exatamente para que haja um equilíbrio ao final do processo. Tudo bem? Quando cessar essa passagem de água, significa dizer que as concentrações no meio intra e no meio extracelular são equivalentes. Se nós compararmos agora, né, pegarmos uma solução hipertônica e compararmos, né, o interior da célula com o exterior da célula, o que a gente está podendo observar aqui? Que está havendo uma saída agora de água do interior da célula para o meio extracelular. Por quê? Existe uma maior concentração, uma maior quantidade de soluto, tá, em relação à quantidade de soluto presente dentro da célula. Então, o que vai passar pela membrana plasmática? Vai passar água para tentar dissolver o excesso de soluto presente no meio extracelular. Certo? Tá? Até chegar um momento que essa passagem vai cessar, quando as soluções, tanto dentro quanto fora da célula, se equivalerem. Tudo bem? Então é importante que nós saibamos que solução envolve soluto, envolve solvente, porque é o soluto que será dissolvido no solvente. E se uma solução é hipotônica, hipertônica, isotônica, vai depender da quantidade de soluto dissolvido, tá, numa determinada quantidade de solvente. Tudo bem? Eu só posso falar que a solução é hipotônica, hipertônica ou isotônica se eu comparar uma região em relação a outra, em relação a essa quantidade de soluto dissolvido. Ok? Depois que nós falamos a respeito do conceito de solução, a diferenciação entre solução hipertônica, hipotônica e isotônica, nós podemos começar a falar a respeito dos processos de troca entre a célula e o meio externo, em que esses processos eles envolvem 4 categorias. Tá? O primeiro processo é chamado de transporte passivo, realizado pela membrana plasmática, onde a célula transporta substâncias através da membrana sem haver o gasto de energia por parte da célula. Então, mecanismos como osmose, difusão e difusão facilitada, que serão vistas aqui com muita propriedade, são mecanismos em que as substâncias serão transportadas, tá, sem que a célula gaste energia. Da mesma forma, no transporte ativo. É um mecanismo, só que, diferentemente do transporte passivo, a célula gasta energia para que as substâncias possam ser transportadas. Endocitose e exocitose são mecanismos mediados pela membrana plasmática de englobamento e liberação de substâncias, diferentemente do transporte ativo e passivo que nós vamos ver. Tá? A endocitose
permite a entrada de partículas grandes que não vão atravessar a membrana, mas serão envolvidas pela célula por meio da membrana plasmática. E a fagocitose e a pinocitose é um desses processos de endocitose. E a exocitose seria, na verdade, a saída de partículas da célula. Ou partículas em que a célula está produzindo e será liberado, por exemplo, enzimas que são produzidas dentro da célula que serão liberadas para o meio extracelular, ou substâncias que são digeridas dentro da célula que não serão mais reaproveitadas, ou não precisarão ser reaproveitadas. Aí deverão ser lançadas para fora da célula. Tudo bem? Então, tanto os mecanismos de transporte passivo, transporte ativo, endocitose e exocitose são processos que permitem a troca de substâncias entre a célula e o meio externo. Depois que nós falamos a respeito dos mecanismos de transporte existentes, nós vamos aprofundar um pouquinho sobre cada tipo de transporte. E o primeiro transporte que nós vamos falar é o transporte passivo, que é aquele transporte em que a célula não gasta energia para que a substância possa atravessar a membrana plasmática. Tá? E o primeiro tipo de transporte passivo é esse aqui, chamado de osmose, que do ponto de vista conceitual significa dizer que nada mais é do que a passagem de solvente da região de menor concentração em soluto para a região de maior concentração em soluto, através de uma membrana semipermeável. Ou seja, eu estou dizendo então que vai ser a passagem de solvente da região hipotônica para a região hipertônica. Lembre disso que eu falei para vocês agora há pouco? O que diferencia uma solução hipotônica de uma solução hipertônica para uma mesma quantidade de solvente é a concentração do soluto. Se eu tenho uma solução onde a quantidade de solvente é a mesma, o que está variando é a concentração do soluto. Observa aqui nesse esquema. Nós temos uma solução, tá, hipotônica e nós temos uma solução hipertônica quando eu separo, aqui no caso específico, por uma membrana semipermeável. Tá? O que está diferenciando, na verdade, aqui é a quantidade de soluto. Eu tenho com a mesma quantidade de solvente concentrações de soluto diferenciada, no caso específico aqui, molécula de açúcar. Tá? Então, solução hipotônica é aquela que você vai ter menos soluto, tá? Para uma mesma quantidade de solvente quando comparada à solução hipertônica, que tem mais soluto, no caso específico, mais moléculas de açúcar. Tá? E na osmose, nós não podemos esquecer que nós temos que considerar uma membrana semipermeável para que aconteça exatamente esse transporte de água através da membrana, porque somente a água que vai passar para tentar dissolver o excesso de sais presentes na solução hipertônica. Tá? Então, olha só. Então, a osmose, como eu falei para vocês, tá? É a passagem de solvente da região hipotônica para a região hipertônica, ou seja, menos concentrada para uma região mais concentrada. Passagem de solvente. No caso específico, vamos considerar a molécula de água. Se nós compararmos, então, agora a forma como a água está passando, como o solvente está passando por meio dessa membrana semipermeável, você pode observar que a região onde ela estava menos concentrada, onde ela estava sendo chamada de hipotônica, está diminuindo. Ao passo que a concentração de água, a quantidade de água, está aumentando onde ela estava hipertônica. Estão observando? Tá? De maneira que vai diminuindo o volume de água onde ela estava hipotônica e aumentando o volume de água onde ela estava hipertônica, até chegar a um ponto de equilíbrio que essa água não vai mais passar, quando as concentrações estiverem equivalentes e as soluções estiverem isotônicas comparativamente. Tá? Então, por que está passando solvente? Está passando solvente exatamente para dissolver o excesso de soluto presente na solução hipertônica. Tá? Então, osmose nada mais é do que isso. É a passagem de solvente da região hipotônica para a região hipertônica através de uma membrana semipermeável, que vai cessar essa passagem quando, ao final do processo, essas soluções estiverem equivalentes do ponto de vista da sua concentração. Agora que você já viu a diferença entre uma solução isotônica, hipotônica e hipertônica, vai ficar mais fácil nós falarmos a respeito do transporte passivo, chamado de osmose, que acontece na célula vegetal. Tudo bem? Mas antes de falarmos desses processos, né, que acontecem na célula vegetal, é importante nós falarmos a respeito de algumas coisinhas acerca da própria célula. Primeiro, se é uma célula vegetal, uma característica fundamental da célula vegetal é a existência de um aparelho celular.
um envoltório externo à membrana plasmática, como foi dito, responsável não só por aumento da proteção e aumento da resistência dessa célula, principalmente se houver uma variação muito grande em relação à pressão interna, porque dessa forma a parede celular vai evitar com que a célula possa entrar num processo de lise, ou de ruptura, extravasando o conteúdo citoplasmático. Tá? Então isso é fundamental. A outra estrutura muito importante que faz parte da célula vegetal é uma organela citoplasmática que ocupa praticamente 80% do volume do citoplasma, chamado de vacúolo do suco celular. E uma das principais funções desse vacúolo é o armazenamento de água, né, que a célula, porventura, pode estar ganhando. Então, grande parte da água que a célula armazena se encontra armazenada nessa estrutura chamada de vacúolo do suco celular. Bem? Uma vez que você sabe exatamente dessas propriedades, relembrou essas propriedades, agora nós vamos falar a respeito desse processo de transporte. Aqui nós temos três situações interessantes em que a célula vegetal está sendo colocada. Ela está sendo colocada no meio isotônico, ela está sendo colocada no meio hipertônico e ela está sendo colocada no meio hipotônico. Quando eu falo que ela está sendo colocada no meio isotônico, significa dizer o seguinte, que comparativamente a ela, quando eu faço a comparação dela em relação ao meio extracelular, dela, quando eu falo meio interno dela, né, intracelular, comparado ao meio extracelular, a concentração da solução se equivale tanto dentro quanto fora da célula. Então, a quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Você não tem um meio mais concentrado e um meio menos concentrado dentro ou fora da célula, do ponto de vista comparativo. Tá? Então, ela está sendo colocada num processo de isotonia. Não se observa grandes variações na estrutura celular. Agora, se você pega essa mesma célula e coloca ela no meio hipertônico, ou seja, coloca ela no meio onde a concentração de soluto é maior em relação à concentração de soluto presente no meio intracelular, tá? Então ela é hipertônica em relação ao meio intracelular. Se ela é hipertônica em relação ao meio intracelular, o meio intracelular é hipotônico em relação ao meio extracelular, né? Porque tem menos concentração de soluto, quando comparado com o meio extra. Né? Então, o que nós podemos observar quando nós pegamos a célula e colocamos no meio hipertônico? Bom, lembra quando eu falei para vocês que existe uma organela responsável por armazenar água, tá? Chamado de vacúolo do suco celular? O que está acontecendo com esse vacúolo do suco celular? Se você faz uma comparação em relação à célula quando ela estava em isotonia, você vai observar que ela está perdendo água. Ou seja, essa água está saindo de dentro desse vacúolo. De maneira que o volume desse vacúolo está o quê? Está diminuindo. Tá? Além disso, você também pode observar que a membrana plasmática, que quando em condição normal está diretamente associada à parede celular, a membrana plasmática começa a se retrair, ficando ligada à parede celular apenas em alguns pontos. Então, são apenas alguns pontos de ligação que unem a membrana a essa parede. Tudo bem? Então, é como se a célula tivesse o quê? É como se a célula estivesse murchando, certo? E esse processo em que a célula sai de uma condição normal até uma condição de murcha, por estar sendo colocada no meio hipertônico, esse processo da célula vegetal é chamado de plasmólise. Tá? No outro momento, nós observamos o seguinte, que agora a célula está sendo colocada no meio hipotônico. E, diferentemente do meio hipertônico, agora, ao invés da célula perder água, ela está o quê? Ganhando água. Porque se o meio é hipotônico, tá? O meio extracelular é hipotônico, o meio intracelular, comparativamente a ela, só pode ser o quê? Só pode ser hipertônico. Então, se ela é mais concentrada em soluto em relação ao meio externo, ela vai ganhar água para tentar dissolver o excesso de sais presentes dentro dela. Então, se vai entrar água, essa água vai para onde? Essa água vai ficando armazenada dentro dessa organela chamada de vacúolo. E com isso, o vacúolo ele vai ganhando volume, e vai crescendo, e vai ocupando novamente todo o espaço citoplasmático, ou quase todo, melhor dizendo, né? Já vista que a quantidade de... o volume ocupado pelo vacúolo é muito grande, né? Então, o vacúolo vai ganhando forma, vai aumentando o seu volume, bem como também a gente pode observar que a membrana plasmática ela volta a ficar associada à parede celular, numa relação de íntimo contato, diferentemente quando a célula estava sendo colocada no meio hipertônico.
Esse processo inverso à plasmólise, quando a célula começa a ficar turgida novamente, ele é chamado de deplasmólise. Então, plasmólise, quando a célula é colocada no meio hipertônico, quando ela perde, quando ela murcha, a célula fica plasmolizada. Quando a célula fica turgida novamente, ganha água, tá? Então ela passa a ser chamada de deplasmólise do processo. Então ela fica deplasmolizada. Tudo bem? Então isso é fundamental. Lembrando que, como nós estamos nos referindo apenas à passagem do solvente, né, através da membrana plasmática, esse processo ele é chamado de osmose. Então, do ponto de vista comparativo, a gente pode até mesmo lembrar quando a nossa mãe, né, a nossa tia, a nossa avó, ela pega uma tigela e coloca dentro dessa tigela uma solução salina, por exemplo, né, para temperar o alface, uma folha de alface ou algumas folhas de alface. Né? Se aquele alface não for consumido num tempo rápido, o que vai acontecer com aquelas folhas? Com o tempo elas vão murchar, porque como aquele meio é um meio salino, ele é hipertônico em relação às células daquele alface, né, que são hipotônicos, ou seja, a célula vai perder água para tentar dissolver o excesso de sais presentes naquela solução salina. Com isso que a folha murcha, a folha entra no estado de plasmose. Tudo bem? De forma muito parecida, a gente pode perceber o que acontece agora, levando em consideração não a célula vegetal mais, mas sim a célula animal. Célula animal não tem parede celular. Célula animal não tem vacúolo do ciclo celular para poder armazenar aquela água que está recebendo. Tá? Então é apenas a membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Tudo bem? Então nós podemos observar algumas variações que podem acontecer, né? Quando a célula animal é colocada no meio isotônico, hipotônico, hipertônico, diferentemente daquilo que ocorre quando a célula vegetal é colocada nesses meios também. Tudo bem? Então vamos lá, olha só que interessante. Se nós considerarmos então essa célula aqui como se fosse um glóbulo vermelho, como está sendo colocado aqui, né, uma hemácia, um glóbulo vermelho, uma célula sanguínea, e colocarmos no meio isotônico, da mesma forma que nós fizemos lá com a célula vegetal, no mesmo processo, tá? O que nós podemos observar? Nós podemos observar que a concentração de água, a quantidade de água que entra do meio extra para o meio intra, ou do meio intra para o meio extra, é exatamente concentrações equivalentes, concentrações de solvente de água através dessa membrana semipermeável, que é a membrana plasmática. Por quê? A quantidade de soluto presente, tanto no meio extra quanto no meio intra, se equivale. Então as concentrações são equivalentes. Então ela está sendo colocada no meio isotônico. Aqui não tem, se o meio isotônico, ela só pode ser também isotônica em relação ao meio. Ela não é hipotônica nem hipertônica. Se as concentrações são as mesmas, tanto ela, né, o meio intracelular quanto o meio extracelular, apresentam as mesmas concentrações do ponto de vista de solução. Solução isotônica. Tá? Agora, se ela é colocada no meio hipotônico, significa dizer que no meio extracelular, a quantidade de soluto é menor em relação à quantidade de soluto presente intracelularmente. Então, se nós compararmos aqui que cada bolinha equivale à concentração de sal, eu tenho uma bolinha no meio extracelular e tenho 3 bolinhas no meio intracelular. Tá? Para uma mesma quantidade de solvente, o que nós temos aqui? Que é essa região, né, da célula, intracelularmente, ela é muito mais concentrada. Bom, se ela é muito mais concentrada, né, em relação ao meio extracelular, o objetivo é dissolver o excesso de sais presente na região mais concentrada. Então, se dentro dela é mais concentrado, então ela é hipertônica em relação ao meio extracelular. Meio extracelular que é hipotônico em relação ao meio intracelular. O que isso significa dizer? Como tem uma maior quantidade, então, de sais dissolvidos aqui, ó, presentes aqui, melhor dizendo, né? Vai entrar água, vai entrar água, vai entrar água, e a célula vai ganhando água. À medida que ela vai ganhando água, e haja vista que não tem nenhuma organela para receber esse excesso de água que a célula está ganhando, ela vai aumentando o seu volume. Só que lembrem bem, a membrana plasmática, diferentemente da parede celular, não tem o objetivo de fornecer resistência à membrana plasmática. Tudo bem? Então, à medida que a célula vai ganhando água, a membrana também vai sofrendo uma certa elasticidade, até o ponto que essa membrana ela pode romper e acontecer o que nós chamamos de lise celular.
tá? Extravasando o conteúdo citoplasmático. E a célula pode então ficar destruída por conta disso. Então é importante que você perceba o seguinte, que quando a célula é colocada, a célula animal, é colocada no meio hipotônico, intracelularmente ela é mais concentrada em relação ao meio extracelular. Então ela vai ganhando água para dissolver, né, o excesso de sais presentes dentro dela. Se esses sais forem dissolvidos de maneira que haja uma equivalência do meio intra com o meio extracelular de acordo com o tempo, tudo bem. Ela vai aumentar o seu volume, mas não vai promover a lise. Mas se isso não for suficiente, a quantidade de água for necessária para dissolver o excesso de sais, pode haver esse processo de ruptura da membrana plasmática. Tudo bem? Uma outra forma é se essa célula for colocada agora no meio hipertônico. Bom, se for colocado no meio hipertônico, o meio extracelular então é mais concentrado em relação ao meio intracelular. Então a gente pode observar que nós temos 6 bolinhas, né, que equivale à concentração de sal em relação às bolinhas presentes no interior do glóbulo vermelho. Nós temos 6 no meio extra e 3 no meio intra, é mais concentrado no meio extra. Então ele é hipertônico em relação ao meio intracelular, que é hipotônico em relação a ele. Tá? Então, pelo princípio da osmose, a osmose não diz que tem que haver a passagem de solvente, né, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, se a célula ela é hipotônica em relação ao meio, ela vai perder água. Ela vai perder água para tentar dissolver o excesso de sais presentes no meio, que é hipertônico. Ela perdendo água, ela vai murchar. E ela vai apresentar um aspecto que a gente chama de crenação. Que são exatamente essas pontinhas que acontecem pela diminuição, pela perda de água, né, do conteúdo citoplasmático. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente fez uma análise comparativa, né, desse tipo de transporte passivo chamado de osmose, tanto para a célula animal como para a célula vegetal. Tudo bem? Um outro processo de transporte passivo, também que a célula não vai gastar energia para que a substância possa ser transportada através da membrana, é um processo de transporte passivo chamado de difusão simples. O que é difusão? Difusão, na verdade, é a passagem da região de maior concentração para a região de menor concentração naquela substância que está sendo considerada. Então, nós temos aqui duas figuras, né, duas imagens muito interessantes, falando a respeito desse processo de difusão simples que pode acontecer através da membrana. Na primeira figura, nós temos numa sala 2 pessoas, onde uma dessas pessoas, né, a menina está segurando um frasco de perfume, e quando ela abre o frasco de perfume, pode observar que moléculas, né, que o odor, que o cheiro desse perfume está se espalhando por todo o local, por todo o ambiente. De maneira que, com o tempo, pelo próprio movimento, né, pela própria energia cinética das moléculas, toda a sala vai ficar, com o tempo, com essas moléculas espalhadas, de maneira que o indivíduo que está localizado do outro lado da sala vai poder perceber esse perfume, certo? Então, por quê? Porque essas moléculas saíram da região de maior concentração para a região de menor concentração. Esse processo é chamado de difusão. Se nós levarmos agora para a célula, a gente pode observar que a figura localizada do lado direito está falando basicamente a mesma coisa. Nós temos uma alta concentração de uma determinada substância, tá? Por exemplo, um gás respiratório, oxigênio, por exemplo. Maior concentração de uma substância localizada, né, numa região, né, ou num espaço, no meio, por exemplo, vamos imaginar que seja no meio extracelular, digamos que seja o gás oxigênio. Nós sabemos que a quantidade de gás oxigênio no meio extracelular é muito maior que a quantidade de gás oxigênio no meio intracelular. Mesmo porque nós precisamos desse gás oxigênio para produzirmos uma maior quantidade de energia na forma de ATP. Então, o que acontece? Como nós temos muito mais gás oxigênio no meio extracelular em relação ao meio intracelular, tá? Por difusão simples, essas moléculas, né, esse oxigênio, eles vão conseguir se difundir facilmente através da bicamada fosfolipídica, né, que é exatamente a camada que faz parte da composição da membrana plasmática. Tá? Então, vai sair de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração, para tentar equivaler. À medida que houver a equivalência da região de alta concentração para a região de baixa concentração, né, e houver essa equivalência, cessa esse processo de transporte. Tá? Então, essa região de alta concentração, nós costumamos dizer que essa região
é uma região onde existe um maior gradiente. Gradiente significa concentração. Região de maior gradiente é região de alta concentração. Região de menor gradiente, região de baixa concentração. Tudo bem? Então, difusão simples é a passagem de substâncias da região de maior concentração, onde o gradiente é maior, para a região de menor concentração, onde o gradiente, nesse caso específico, é menor. Um outro processo de transporte passivo, que também não envolve gasto de energia por conta da célula, é chamado de difusão facilitada. Pessoal, olha só. Nós vimos agora há pouco a difusão simples, que era a passagem de substâncias da região de maior concentração para a região de menor concentração. A difusão facilitada, ela terá o mesmo princípio. Também será a passagem da região de substâncias, né, que são mais concentradas num ponto, para a região de menor concentração naquela substância. Só que quando eu falo de difusão facilitada, essas substâncias elas serão transportadas por um agente facilitador, que vai acelerar o processo dessas substâncias serem transportadas através da membrana plasmática. Eu não sei se vocês lembram quando eu falei para vocês a respeito das características da membrana plasmática. Eu havia dito sempre que a membrana plasmática ela tem uma natureza lipoproteica, ou seja, ela é formada de lipídios e de proteínas. E eu falei para vocês que nem todas as substâncias conseguem atravessar diretamente a membrana plasmática. Existem substâncias hidrossolúveis, por exemplo, existem íons, por exemplo, que não conseguem atravessar diretamente a membrana, como os gases conseguem facilmente, como o glicerol consegue facilmente, como o álcool consegue facilmente. Tá? Então, essas substâncias hidrossolúveis, ou até mesmo iônicas, né, esses sais, eles não conseguem. Então, o que acontece? Eles precisam de um facilitador presente na membrana plasmática que possa auxiliá-los a serem transportados. Porque muitas dessas substâncias, como eu havia dito, são fundamentais para o metabolismo e geração de energia na célula. Certo? Então, essas substâncias elas são transportadas por aquelas proteínas integrais de membrana que atravessam completamente a camada fosfolipídica. Essas proteínas são proteínas de transporte ou proteínas de canal, dependendo da substância a ser transportada. Ou seja, existem proteínas específicas que vão transportar substâncias específicas nessa membrana. Tá? Tanto substâncias que vão entrar para a célula, como substâncias que deverão sair da célula. Tudo bem? Então, nós temos aqui duas imagens também muito importantes, mostrando exatamente esse mecanismo de transporte de substâncias por difusão facilitada. Mais uma vez, sem haver o gasto de energia por conta da célula. Então, nós temos aqui a bicamada fosfolipídica e essas proteínas de transporte chamadas de permeases, tá? Que vão permitir o transporte dessas substâncias, vão facilitar o transporte dessas substâncias. A glicose, a gente sabe muito bem que é uma molécula, para a célula, teoricamente, é uma molécula grande, que não consegue atravessar a membrana plasmática. Ela não conseguiria atravessar essa bicamada fosfolipídica. Então, o que acontece? Vamos imaginar, então, de acordo com a figura, que nós temos fora da célula, no meio extracelular, uma quantidade maior, ou seja, uma concentração maior de glicose. Ou seja, o gradiente de glicose no meio extracelular é maior em relação ao gradiente de glicose no meio intracelular. Então, nós temos menos glicose dentro da célula. Como nós sabemos que a difusão é um processo em que a substância sairá da região de maior concentração para a região de menor concentração, então a glicose tenderá a entrar para o interior da célula, porque está mais concentrado do lado de fora da célula. Como a glicose não consegue atravessar diretamente como um gás conseguiria, por exemplo, essas permeases, essas proteínas transportadoras, o que elas vão fazer? Elas vão pegar a glicose, a molécula de glicose que está no meio mais concentrado, tá? E tem sítios, elas possuem um sítio, né? Elas possuem sítios ativos, né? De incorporação dessa glicose, elas vão mudar a sua conformação, e à medida que elas vão mudando a sua conformação, elas vão colocando essa glicose para dentro da célula. Então, dessa forma, a substância a entrar na célula, ela vai entrar graças à presença dessas permeases, dessas proteínas de transporte, da região de maior concentração para a região de menor concentração. Tá? Então, esse é um exemplo clássico de difusão facilitada. Na outra imagem, no mesmo processo. Só que aqui são proteínas de canal, são proteínas de transporte também, só que essas vão mudar a sua conformação à medida, por exemplo, que um íon
específico para aquela proteína de canal, chegue num sítio específico, né? Aquela proteína de canal seja estimulada, ela mude a sua conformação, ela se abra para que aquele íon possa entrar. Então vamos imaginar que tem uma quantidade de íons muito grande no meio extracelular e uma quantidade de íon sódio muito pequena no meio intracelular. Como ela é uma proteína de canal específica para esse tipo de íon, quando esse íon entra em contato com ela, acontece uma reação, tá? De estimular a abertura desse canal para que esse íon de sódio possa entrar para o interior da célula. Tudo bem? Esse processo que eu falei para vocês, ele vai cessar quando as concentrações no meio intra e no meio extra estiverem equivalentes.